Graça e paz, povo de Deus. Gente, eu estava com muita expectativa desse momento e é uma alegria estar aqui. Uma alegria, porque como diz a nossa amada, desde 2019 que eu estou esquentando os motores para chegar, mas aprove o Senhor que o tempo fosse hoje. E o tempo de Deus é o tempo certo, é o Kairós. Chegou a hora. E a alegria é muito grande. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui. O privilégio de estar aqui nessa conferência. Pai, muito obrigada. Eu digo, Pai, em alto e bom som, que eu não tenho uma agenda. Eu tenho uma missão e o Senhor faz a agenda para o cumprimento da missão. É o Senhor que encaixa, é o Senhor que manda, é o Senhor que abre portas. É o Senhor que prepara o dia, a hora. E obrigada porque o Senhor preparou este dia e esta hora. E eu louvo o Senhor por isso. Louvo o Senhor por esse ministério, por esse trabalho, por essas vidas, Pai, sedentas de terem conhecimento do Senhor e crescimento na Tua palavra. E usa-me, Pai, para o louvor da Tua glória. Usa-me com todo o poder e graça que o Senhor tem e pode fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Helena, que alegria sentar e te ouvir. Que alegria. Que alegria. Podem sentar, queridos. E para quem me segue, sabe que de vez em quando meu joelho pede para sentar. A cabeça tem 30 anos, mas o joelho tem 75, operado, e de vez em quando ele dá uma reclamada. E aí tem uma cadeira tão bonita aqui, porque eu não vou aproveitar, não é? Você sentada e eu sentada, não tem horário para nós. Aliás, pastora Lígia, a senhora não me disse quanto tempo eu tenho. Tá certo. E se eu não olhar para cima, eu posso prosseguir. Se eu olhar mais para o alto, eu posso ir mais longe. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 6. Um texto muito conhecido pela igreja. E um texto que Deus fala comigo de uma forma muito especial. É uma visão. O profeta Isaías, um profeta que foi muito usado por Deus para profetizar a vinda do Messias. Foi ele que disse: a virgem conceberá, dará à luz um filho. Foi ele quem foi usado por Deus para dizer que nosso Redentor seria moído pelas nossas transgressões. Foi ele que profetizou os 2 tempos da vinda de Jesus, em Isaías 42, e profetizou o tempo da igreja também, Isaías 42. Ora, ele diz que ele não gritaria, não apagaria a tossida que fumega, não esmagaria a cana quebrada, e na mesma profecia ele fala: ele virá como um valente, lançará o seu grito como homem de guerra. E parece que ele estava falando de 2 pessoas diferentes, mas ele estava falando do mesmo Senhor, na primeira e na segunda vinda. E no meio da profecia, em versículo 9 de Isaías 42, ele fala: eis que as primeiras predições já se cumpriram e coisas novas eu vos anuncio. Mas ainda não havia se cumprido nem a primeira, porque ele escreveu a profecia 700 anos antes da primeira, e ele já estava falando da segunda e do meio, e o meio é o tempo da igreja, é o tempo que se chama hoje. E eu sempre gostei muito de ler as profecias do profeta Isaías. Mas aqui não é uma profecia, aqui é uma visão. Ele narra uma visão. Ele conta algo que ele viu. Está escrito assim, capítulo 6 de Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O trono de Deus foi visto por muitos profetas, muitos. Até João, na ilha de Patmos, no tempo do exílio, ele viu o trono de Deus. O trono de Deus foi visto por Daniel, foi visto por Zacarias. E aqui é uma visão. É uma visão. E ele diz que viu o Senhor assentado no alto sublime trono, viu a grandeza de Deus, viu a majestade de Deus. Viu aquela majestade que é difícil narrar. Quando você vê o próprio Filho de Deus glorificado, que os homens não suportavam aquela presença glorificada, você imagine como é o trono de Deus. Quando Daniel viu aquela figura, mais do rio Tigre, no jejum de 21 dias, ele viu Jesus. Jesus ainda não tinha vindo em carne, estava em glória. Quando ele ora a oração sacerdotal, ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Antes de vir em carne, ele era o Filho de Deus glorificado. E quando Daniel narra a visão que tem às margens do rio Tigre, com 21 dias de jejum, ele diz: vi um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas e uma luz mais resplandecente que o sol. E Daniel diz: e quando eu vi, ele caiu. A Bíblia diz que Daniel desmaiou, caiu com o rosto em terra. Quando João, na ilha de Patmos, João, que havia andado com Jesus todo o tempo da sua caminhada na terra, havia recostado até a cabeça no peito dele, tinha intimidade. Mas intimidade com ele em carne. Depois que ele ressuscita dentre os mortos, que ele volta a ter a glória que tinha antes da fundação do mundo, como solicitou ao Pai, ele aparece para João na ilha de Patmos, para dar a revelação do Apocalipse. E João diz: eu vi um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol. E quando eu vi, eu caí como morto. Quando Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, que não viu Jesus em carne, Saulo de Tarso não é um dos 12 chamados para seguirem Jesus. Saulo de Tarso é o apóstolo tardio. Ele não narra o que os outros apóstolos narram. Mateus, Marcos, Lucas e João narram fatos, relatos, acontecimentos, relatórios. Viram pesca maravilhosa, viram cura de leprosos, viram Jesus andar sobre as águas, viram ressuscitar mortos. Eles contam o que viram e ouviram. Pedro, quando faz a sua epístola, ele fala: não vos dou a conhecer como fábulas engenhosas, mas o que vimos e ouvimos é o que eu te digo. Ele diz: eu estava lá no monte da transfiguração, quando ouviu a voz do Pai que disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eles contam o que eles viram e ouviram. Saulo não viu nem ouviu. Saulo não andou com eles. Saulo estava inclusive perseguindo cristãos, quando ele se apresenta para Saulo de Tarso. E a narrativa de Saulo é: indo eu, ó rei, pela caminho fora, pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em resumo, é uma luz mais resplandecente que o sol. Agora imagine a majestade da glória do trono de Deus. Como é? Como é? É inimaginável. Eu acho que os nossos limites humanos não permitem a gente ter essa imaginação total. Nós o veremos face a face. Haverá esse dia, sim. Haverá esse dia. E só tem um jeito de vê-lo face a face. Um dia Moisés estava muito triste porque subiu com as tábuas da lei e quando desceu, os homens haviam feito um bezerro de ouro e ele quebrou as tábuas e Deus falou: não vou mais com vocês. Um anjo vai agora, mas eu não vou mais, porque Deus ia com aquele povo. E aí Moisés fica muito triste, ele faz um pedido a Deus: deixa-me ver a tua face. Deixa-me ver a tua face. E Deus fala: não dá. Se eu passar, minha glória vai te consumir.
você vai ser consumido pela minha glória. Mas imediatamente Deus dá uma solução. Ele fala para Moisés, mas tem um jeito. Tem uma rocha e tem um buraco na rocha. Tem uma fenda nessa rocha. Se você entrar, eu vou passar e a minha glória não vai te consumir. Ora, Deus não estava falando de uma rocha mineral? Não. Novo céu, nova terra serão feitos, as montanhas cairão, os céus serão abalados. De que rocha ele estava falando? Ele estava falando da rocha eterna. Tem um jeito do homem ver a face dele, ficar junto dele, é na fenda da rocha. É no buraco do peito de Jesus, aonde o sangue encobre as transgressões do homem. E lá ele pode chegar junto a Deus, só assim. E Jesus ainda não tinha vindo. Isaías tem uma visão. E ele vê a grandeza de Deus, e quando ele vê essa grandeza toda, ele cai em si. Ai de mim, ai de mim. Eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas tem um detalhe. Isaías viu que ao redor do trono os anjos falavam uns com os outros. O anjo não fala com Isaías. Olha, tem muitos textos bíblicos que o anjo fala com as pessoas. O anjo fala para Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. O anjo fala para José, não a deixe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo fala com pessoas. Mas Isaías viu o anjo falando com o anjo. Anjo olhava para anjo e falava com o anjo. Um anjo olhava para o outro e dizia, santo, 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 eu sou dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E o anjo falava para o outro anjo, santo, 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 eu sou dos exércitos, toda a terra. E olhava para o outro anjo e dizia, santo, 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 eu sou dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu o anjo falando com o anjo. E eu perguntava para Deus, por que anjo fica repetindo isso para outro anjo? Incessantemente. E eu tenho certeza que é século após século. Há essa repetição dessa fala de anjo para anjo. Até que um dia, eu fui ministrar na consagração de um pastor, numa cidade do interior de São Paulo. E na hora em que o azeite foi derramado naquela ordenação, houve um mover tão grande naquele lugar, houve um rebuliço no mundo espiritual, pessoas começaram a orar em línguas e cânticos, e eu me senti como se estivesse levitando, e a presença do Espírito Santo era poderosa, e a magnitude do poder de Deus era presente, palpável. E quando terminou aquela cerimônia no hotel, eu comecei a agradecer a Deus, porque presenciei aquilo, e pensei, Deus, o Senhor estava lá. Na hora daquela consagração, o Senhor estava referendando aquele ato, o Senhor estava dizendo que a nossa escolha foi certa. E aí, quando eu me acalmei, o Espírito Santo perguntou para mim, você pode imaginar se numa consagração de homens, numa igreja na terra, houve aquela manifestação tão grande da glória do Pai, você pode imaginar o que aconteceu no céu, quando o anjo de luz foi consagrado, querubim ungido. Quem ungiu Lúcifer? Foi Deus. Quem ungiu? Deus. Aonde? No céu. Um anjo de luz foi ungido no céu, para ter um lugar especial, não um guarda de proteção, porque Deus não precisa da guarda de honra. Da guarda de honra. E eu imaginei, meu Deus, o céu tornou-se um lugar maravilhoso na hora da unção de um anjo, para ocupar um lugar especial. Aí o Espírito completa, pois é. Mas ele caiu, e a unção não imunizou a queda dele. A unção não imuniza a queda. Por mais ungido que for, não vai deixar de perder a presença de Deus. O que garante a presença de Deus? É a santificação. É a santificação. Porque está escrito, sem santidade ninguém verá Deus. Então o anjo fica falando para o outro anjo, não esqueça que Deus é santo, porque um dos nossos esqueceu e teve que ser expulso do céu. E teve que ser expulso do céu.
Por isso que Isaías, quando teve essa visão, ele caiu em si. Ele caiu em si pelo que ele viu e pelo que ele ouviu. E aí ele disse: ai de mim, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim é cair em si, ai de mim é o arrependimento. O arrependimento é a convicção do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento leva o homem a restaurar a sua posição com Deus. Todos, quando fomos criados, nós tínhamos a glória de Deus, todos. O DNA de Deus em nós. O pecado tirou esse DNA. Por isso que a Bíblia fala que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você só é destituído de algo que você tem. Todos tínhamos. Em Jesus. Todos nós podemos ter essa glória restituída com o fruto do Espírito, como a pastora Helena ensinou. Não é o dom do Espírito que manifesta a sua identidade de pessoa restaurada. O dom é presente. Não vai subsistir no final de tudo. Você pode ter dom de línguas e ter uma língua desse tamanho. Mas é o fruto que vai manifestar. E esse fruto, ele vem para restituir essa glória. De glória em glória, nós podemos chegar à estatura de varão perfeito. O que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais. A inveja, o ciúme, a sabedoria humana, carnal e demoníaca vão saindo da nossa vida. Porque aquele que habita em nós, ele o tempo todo nos mostra e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós nos arrependemos, e o arrependimento cancela o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Só o arrependimento libera a graça de Deus. O remorso não. Remorso não é arrependimento. No remorso nós nos preocupamos na horizontal. O que fizemos de errado, consequência, o peso que houve nisso na nossa história, aonde eu estava. No arrependimento pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Lembra do filho pródigo? Pequei contra os céus e diante de ti. É haver ferido o coração de Deus, haver transgredido suas leis, que não são estabelecidas para nos tirar a liberdade, mas são estabelecidas para nos proteger. Quando ele fala, não matarás, ele não está preocupado com quem vai morrer, ele está preocupado com quem vai matar. A morte é uma dormida. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. Um bebê no ventre de uma mulher morto num aborto, nem viu a luz do dia. Não tem problema para ele. Mas essa mulher que matou um filho no ventre, ela abriu uma porta no mundo espiritual para espíritos de morte agirem na vida dela. E vão matar tudo o que puderem, escolhem o que matar. Matam a saúde dela, matam o casamento, matam o ministério, matam os negócios, matam a alegria de viver e matam os filhos, porque tem uma herança espiritual. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ainda que muita gente não acredita nisso, mas está lá nos 10 mandamentos. Então, a proteção de Deus pelas leis, pela palavra dele, é para que o homem não abra portas para o mundo espiritual das trevas. Porque eu acho que você que me segue deve saber que eu falo muito dessas portas. O pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo. Lá no começo do começo, Caim ouviu isso. No Apocalipse, Jesus está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar em sua casa. Casa é família. Então o mundo espiritual tem portas para conectar-se com o mundo natural. O mundo natural, mal comparando, seria esse salão. E o mundo espiritual, o resto do planeta. E o homem tem o controle de que porta ele abre. Ele abre portas ou para a luz ou para a trevas. Quando formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e colocado para habitar nesse mundo, foi dado ao homem domínio
Autoridade, gestão. Gênesis 1:26 também disse Deus, depois de fazer tudo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, domínio sobre tudo. Lá em Salmos 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus são do Senhor, a terra deu aos homens. E aí você pensa, mas não está escrito que a terra, sua plenitude, todos que nela habitam são do Senhor? Afinal de contas, é do Senhor ou é dos homens? Não, a propriedade é do Senhor, toda a terra é minha. Mas o domínio ele deu para o homem. E você já me ouviu dizer muitas vezes que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque ele é legal, e ele não é legal de joia, ele é legal de leis. Propriedade é diferente de domínio. O Instituto Jurídico de Propriedade dá o direito de vender, derrubar. Por isso Deus vai fazer novo céu, nova terra. Mas o domínio dá o direito da ocupação, da gestão. E aí o homem recebeu o domínio da terra. E ele abriu a porta para as trevas. Ele abriu a porta para o inimigo, para desobedecer e fazer aquilo que Deus disse que não deveria fazer. Porque abriu a porta, o inimigo tornou-se o príncipe desse mundo. E o pecado entrou. Agora, Deus nunca deixou o homem, porque o homem pecou. O inimigo ensinou o homem a pecar, porque acreditou que quando o homem pecasse, não só seria destituído da glória de Deus, mas seria condenado irremediavelmente a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, como ele foi condenado quando foi expulso do céu. Mas qual não foi a surpresa do diabo? Que ao invés de escutar uma condenação eterna para o homem no lago de fogo e de enxofre por causa do pecado, Deus disse: da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. É claro que ele estava falando do Messias, mas ele não estava falando só do Messias. Ele estava falando de algo que Satanás não teria condição de compreender. Porque Satanás não sabia o que é multiplicar, crescer, multiplicar, encher a terra e dominar. Anjo não casa com anja, não existe anja. Não pare anjinho, não existe anjinho. Ele não sabia que da barriga da mulher viria num determinado tempo futuro o Messias, mas da barriga de todas as mulheres viriam seres espirituais que teriam um corpo para viver temporariamente na terra. E que todos aqueles que recebessem o Messias tornar-se-iam filhos de Deus. E teriam autoridade para pisar a cabeça da serpente. Só para te lembrar, em Lucas capítulo 10, quando os 70 regressam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus fala: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E em Cristo Jesus o homem pode voltar para a fenda da rocha. Mas no tempo de Isaías não podia ainda. No tempo de Isaías, mas havia convicção do pecado. Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Jesus veio à terra, ele andou entre os homens e veio em carne para que os homens não caíssem desmaiados, suportassem ficar perto dele. Ele ensinou para os homens: o que sai pela boca é o que faz mal, não é o que entra pela boca. Porque o que sai da boca é o que está no coração. Ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías está dizendo: meu coração é mau. E coração na Bíblia não é músculo cardíaco, não. É alma. Quando Davi fala: som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, está falando de alma.
Quando Deus fala, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder. Ele está falando de alma. E a alma é o lugar das escolhas. É a alma que leva o homem ao pecado, é a alma que leva o homem a abrir portas para a luz ou para trevas. É a alma. Lembra do começo, Deus falando para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. É na alma que fazemos escolha. Mas quando fazemos escolhas erradas, há um Deus misericordioso, amoroso, poderoso. Um Deus que não se alegra na condenação de ninguém. Um Deus que teve um amor tão grande e tem pela humanidade que foi capaz de entregar o seu único filho para ser sacrificado na cruz no lugar do homem, para que o homem não morresse. Para que o homem não precisasse ser humilhado, ele mandou o filho para se humilhar. Foi moído pelas nossas transgressões. Quando Isaías diz, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, ele expressou um arrependimento. O arrependimento é visível no coração e Deus sonda o coração. Ele sabe quem está arrependido de verdade. Tem gente que procura ajuda porque não aguenta a encrenca com o diabo. Meu ministério é de cura e libertação, todo mundo sabe disso. Temos um seminário intensivo de cura e libertação chamado Silk, já vai para a edição 90 esse mês. Já vai para a 4ª, 5ª edição na Europa, já vai para a 1ª edição nos Estados Unidos, tem online, tem presencial, mas muita gente vai lá, não é porque quer ficar limpo diante de Deus, não. É porque quer ficar livre do cão só. Igual vai para um terreiro para tirar o encosto. É. Mas o arrependimento gera uma convicção de que se não houver uma graça e um perdão, haverá uma separação eterna de Deus. Eterna. No final dos tempos ouvirá, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. No final dos tempos virá, não vos conheço. Deus tem falado muito comigo. Em Mateus 22, a parábola das bodas, a igreja caminha para um casamento. Nós cantamos, vem lindo noivo, vem lindo noivo. Cantamos, as minhas vestes brancas já preparei. E fala das bodas do Cordeiro. Mateus 22, o banquete está pronto, os convidados chegaram, alguns não quiseram, alguns foram espancados, mortos são os missionários que morrem até hoje em todos os lugares. Mas alguns chegaram lá, chegaram. E entra o rei é o pai, o casamento é do filho. Entra o rei, encontra um homem que não está com vestes nupciais. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Amigo, ele chama de amigo. Então, escute bem, não é à toa que essa palavra amigo está ali. Quando Jesus começou a andar entre os discípulos, ele chama de servos. Ensina a lavar os pés. No meio do caminho ele diz, não sois mais servos, mas sois amigos. Mas na ressurreição, quando Maria Madalena vai ao sepulcro, o túmulo está vazio, que ele aparece para aquela mulher insistente, porque queria vê-lo. Ele fala, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, mas vai e diz para os meus irmãos, que eu ressuscitei. Então ele começa só como Senhor, depois como Senhor e amigo, depois como Senhor e Salvador. E a ressurreição dele traz a nossa possibilidade de salvação. Porque se nós cremos nele, nos tornamos filhos de Deus. E se nós nos tornamos filhos de Deus, ele é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito no meio de muitos irmãos. Não adianta tê-lo só como amigo, tem que tê-lo como primogênito no meio dos muitos irmãos. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só os filhos de Deus vão poder viver com o Pai. Só tem um caminho que leva a ser filho. Eu sou o caminho. A verdade é a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, ao Pai. Todo mundo vai ao trono branco, ao tribunal, que está em Apocalipse 21. Mas ao Pai
Só é possível através da cruz, do sangue. Por isso ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as seitas, todas as religiões, todas as encrencas do inferno vão chegar diante do Pai, sim, todos. Haverá uma ressurreição, todos ressuscitarão, todos. Um para o horror eterno, outro para a vida eterna. Mas aqueles que o receberam vão ouvir, vindo benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 21, versículo 7, ele diz, o vencedor, ele dará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. E quem não for filho é criatura só. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo mundo é criatura. Quem crê e for batizado será salvo porque vai virar filho. Salvação é para os filhos. É para os filhos. Não é para os amigos. E nem para os servos. É para os filhos que servem. Para os filhos que estão cuidando dos negócios do Pai. Que estão aqui implantando o reino do Pai. Que por acaso é a herança deles. Um dia Jesus falou, pequenino rebanho, a vosso Pai se agradou vos dar o reino, é nosso. Sois filhos, logo sois herdeiros. Está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois também herdeiros. E vão ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, o arrependimento restitui essa posição de filho. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Só o arrependimento. A Bíblia fala que Deus não resiste um coração quebrantado, contrito. Ele conhece o fundo do coração, o fundo da alma. E quando Isaías viu tudo aquilo, entendeu a santidade de Deus, entendeu a pecaminosidade dele, do povo onde ele vive, ai de mim, estou perdido. Não, o arrependimento sempre foi eficaz para liberar a graça e o perdão, mesmo antes da cruz. O arrependimento de Isaías fez com que um anjo com uma tenaz pegasse uma brasa viva no altar e tocasse nos lábios de Isaías. Um anjo com uma tenaz pegou uma brasa. O que simboliza essa brasa? Deus é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor tanto para consumir o homem dos seus pecados e levá-lo para uma morte eterna e uma condenação eterna, como ele é fogo consumidor para limpar o homem como a potassa do lavandeiro. Quando você vai para Malaquias, você vai ver um texto, eu me arrepio quando eu leio esse texto. E eu leio muito esse texto. Em Zacarias capítulo 13, diz assim, versículo 8, em toda a terra, diga comigo, em toda a terra, diga em toda a terra, 2/3 delas serão eliminados, e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. E o versículo 9 diz, e farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. O vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho, e o vencedor será purificado. Deus é fogo purificador. Ele é fogo consumidor, e ele é fogo purificador. Quando o anjo toca com uma tenaz os lábios de Isaías, ele estava purificando Isaías.
Purificando, sim. Perdão é diferente de purificação. Sabe por que eu sei que é? Porque está escrito na Epístola de João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O "e" é uma partícula da língua portuguesa que chama conjunção aditiva, que significa também. Se confessarmos nossos pecados em arrependimento, claro. Confissão sem arrependimento é só contar a história. Se confessarmos nossos pecados, dos quais nos arrependemos, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar, limpar, 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 limpar. Torna-se branco como a neve. Tem as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E aquele homem entrou na sala do banquete e não estava com vestiduras limpas. Parábola das bodas do Cordeiro, quando o dono da festa entrou, que era o Deus Todo-Poderoso. Pergunta: como você entrou aqui sem vestes nupciais? E o homem emudeceu. E aí o rei chama os seus servos, tira o convidado, manda lançar fora no lugar onde há trevas e ranger de dentes. E no final da parábola está escrito: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quantas vezes você escutou essa pregação para falar de ministério? Muitos são chamados para serem pastores, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para serem levitas, mas poucos são escolhidos. Não. Está falando de roupas limpas. Como entrou na sala do banquete, sem se limpar. Vestes sujas, sem se lavar no sangue do Cordeiro. Sem arrependimento. Sem purificação. E foi lançado fora, no lugar onde a trevas ranger de dentes. Então, os escolhidos não são alguns selecionados por Deus aleatoriamente, não é isso não, como tem uma certa doutrina aí que prega. Os escolhidos são os que escolheram arrepender-se dos pecados, santificar-se, viver uma vida de retidão com Deus. E são esses que Jesus vai buscar, porque quando ele fala da sua volta no sermão de Marcos 13, ele diz: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e ele reunirá os seus escolhidos. São esses escolhidos, os limpos. Isaías convenceu-se do pecado, da justiça e do juízo. O anjo com a tenaz pega uma brasa viva, toca. Diz para Isaías, olha o que ele diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, "e" é uma partícula da língua portuguesa, uma conjunção que significa "e também". Iniquidade foi tirada e também perdoado o teu pecado. Algumas versões dizem: a iniquidade foi arrancada e o perdoado, o pecado. Espera aí, arrancar não é sinônimo de perdoar. Perdoar é sinônimo de remir, redimir. Então o pecado é perdoado e a iniquidade é arrancada? Como assim? O que é iniquidade? É uma raiz geracional de pecados. É uma raiz geracional. Gerações após gerações. Vem fazendo o que é mal perante o Senhor. Heranças espirituais são passadas de pais para filhos. Repetidos pecados em uma família. Brota a raiz de iniquidade. E essa raiz brotando leva a pessoa a praticar o mesmo pecado dos seus pais. Por isso que lá em Mateus 23, Novo Testamento, para quem não acredita que tem herança espiritual na Bíblia, Novo Testamento, Jesus falando com os fariseus: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, ai de vós, ai de vós. A partir do versículo 13 de Mateus 23, quando chega no versículo 27, ele fala: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, por fora vocês estão belos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de morte e de toda imundícia. Assim sois vós, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por que ele diz aquilo? Porque os fariseus dizem: nossos pais mataram os profetas.
Mas se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, nós não teríamos ajudado os homicídios que eles praticaram. E Jesus fala: vocês sabem o que estão fazendo na verdade? Estão dando testemunho de que são filhos dos que mataram os profetas. Vocês mesmos estão se apresentando como uma geração subsequente aos homicidas. E ele diz: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. O que é encher medida? Que tem água, se eu colocar mais água, eu encher medida. É a mesma coisa no recipiente. Você vai no supermercado comprar presunto, enche a medida. Pode botar mais. Jesus fala: vocês vão encher a medida dos vossos pais, vocês vão fazer igualzinho seus pais. Eu vos enviarei profetas sábios, vocês vão matar. E aí Jesus responde: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Como assim? Desde Abel? Abel é o primeiro mártir. Desde o sangue de Abel até Zacarias vai cair sobre a geração contemporânea de Jesus? Como assim? Zacarias morreu 4 gerações antes de Jesus, morreu 400 anos antes. Então, desde o primeiro sangue derramado até o sangue derramado 4 gerações antes, vai vir sobre a geração contemporânea de Jesus? Mas espera aí, não está escrito que são só 4 gerações? 4 gerações? Sim. 4 gerações é um perímetro de tempo para você resolver, arrepender, confessar, fazer o que Daniel fez. Fazer o que está escrito em Levítico: se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Herança espiritual é o nome disso. Se você quer saber, vai lá para o meu canal oficial, você vai saber o que é herança espiritual. Como que desde o sangue do justo Abel não são só 4 gerações? Pois é, mas vamos imaginar que aqui está a primeira geração e tem 4 gerações para confessar e não confessa, não reconhece. Alguém vai praticar o mesmo pecado e vai encher a medida dos pais. E vão começar a contar mais 4. E ninguém se arrepende, confessa. E aí vai fazer o mesmo pecado e mais 4 gerações vão brotar. E aí nós temos pecados que vêm com raiz de iniquidade desde o descobrimento do Brasil. Iniquidade é raiz geracional de pecado. A corrupção está terrível, pastora. Pois é. As capitanias hereditárias já foram distribuídas entre os compadres. Ah, queridos. Mas Deus pode, de uma vez só, arrancar a raiz de iniquidade e perdoar pecado. Foi o que fez com Isaías. O anjo com a brasa viva tocou nos lábios de Isaías, diz: eis que a tua iniquidade foi tirada. Raiz de iniquidade é tirada. Essa semana eu fiz uma live. Um jovem nos Estados Unidos, 8 anos numa enfermidade, 8 anos desenganado de médicos. O dia que a mãe dele escutou a história de heranças espirituais, ele nem creu, ela teve fé para ele e para ela. Ela confessou o pecado geracional, o pecado da família. E o moço foi curado. Porque aquela raiz de iniquidade brotava e trazia o mal para gerações. Mas Isaías teve o benefício da cura completa. Perdão de iniquidade, raiz arrancada, a tua iniquidade foi arrancada e perdoado o teu pecado. E aí ele foi transformado. Ele foi transformado de um homem imundo, lábios imundos, com raiz de iniquidades imundas, com pecados imundos. Foi limpo, foi transformado. Glória a Deus. Vamos para a galera? Não. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que me disse: a quem enviarei que há de ir por nós? Parece que tem uma impropriedade na língua portuguesa aqui. Ouvi a voz do Senhor que me disse: a quem enviarei que há de ir por mim? Teria que ser assim. Mas está quem há de ir por nós? Sabe quem é o nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3. Os 3 estão esperando a nossa transformação, a nossa limpeza. Estão esperando a mudança de vida, estão esperando uma igreja
que confia na palavra e não na autoajuda. Uma igreja que confia na ajuda do alto e não na autoajuda. O Senhor está esperando uma igreja que conhece um Jesus que fala: sem mim nada podeis fazer. Mas não é aquela igreja que está contaminada por teorias de tanta coisa que tira o prumo da palavra. E quando essa igreja se levantar, levanta e resplandece. Vem se mostrar como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. As coisas sobrenaturais vão acontecer. O morto vai levantar. O paralítico vai andar. O arrependimento virá. As famílias serão restauradas. Nossos filhos voltarão para o lugar certo. Eu creio nisso. Não geramos filhos para calamidade. Tem promessas de Deus para nós. As promessas são feitas por um Deus que não mente, não falha. E agora, Isaías, você está limpo, vai ficar limpo e bonitinho e vai contar só o seu testemunho que você está limpo? Ou você vai gastar a sua vida para falar a verdade? Queridos, eu tenho 75 anos. Meu marido tem 85. Pastora Lígia, eu não pude vir o ano passado porque ele tinha um tumor no rosto. Há 20 dias atrás ele tirou outro tumor do nariz. E ele está aqui. Eu falo que hoje só tem 2 velhinhos que rodam esse mundo pregando essa palavra. 2 velhinhos, porque os outros já penduraram a chuteira. Ou já partiram para a glória. Mas até o último fôlego, eu quero pregar essa palavra. Até o último respirar. Eu quero falar desse Deus grandioso, desse perdão maravilhoso e dessa transformação que é possível. É possível. De glória em glória, nós podemos ser transformados até a estatura de varão perfeito. É uma promessa do Pai para nós. E basta que você queira. Basta que você diga: ai de mim. Que a graça de Deus se manifesta, porque o pecado não é maior do que a graça. O amor é maior do que tudo. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, o poderoso nome, Pai, do teu Filho Jesus, nosso Redentor, o nosso resgatador, aquele que humilhou-se, deixou sua glória, seu poder e sua majestade, tornou-se figura humana, humilhou-se não apenas naquela cruz, mas humilhou-se quando passou 9 meses no ventre de uma mulher. Humilhou-se quando não andava ainda. Tinha que lhe dar comida na boca. Humilhou-se quando precisava que limpassem o seu bumbum nessa terra. Mas ele tinha que vir cumprir o propósito para o qual ele foi enviado. Ele tinha que ser homem. Porque era o homem que precisava ir para a cruz. Era o homem que precisava ser moído. Mas se ele fosse só homem, não ressuscitaria dentre os mortos. A dualidade de haver nele o homem e Deus permitiu que a morte não o retivesse. E ele saiu da morte. Está sentado à tua destra, Pai. É a primícia da ressurreição. E é Ele, Senhor, que virá para nos buscar. Virá para nos levar com Ele nos ares, mas transformados, não conformados com esse mundo. E não é um conformismo de não gostar do mundo, é não ter a forma do mundo.
temos outra forma. Verdadeiramente sermos novas criaturas, que em Cristo Jesus fomos limpos pela palavra. Teu filho fala que a videira é verdadeira, o Senhor é agricultor, que todo ramo que está nele o Senhor limpa, e somos limpos pela palavra, e limpos para produzir frutos. Depois que Isaías foi limpo, o Senhor perguntou se podia contar com ele, porque ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, igual ele era antes. E nós experimentamos, Pai, tão grande salvação. Como poderemos viver sem pregar essa palavra? Como poderemos caminhar nessa terra sem contar essa verdade? Que com o Senhor é possível ser nova criatura. Que com o Senhor é possível viver um novo tempo, uma nova vida. Ah, Pai, nos incomoda a ponto de dizermos: ai de mim se não pregar essa verdade. Glorificado seja o teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome por essa conferência. Que ao término de tudo, Pai, essas vidas tenham realmente experimentado a boa, perfeita e vontade agradável do Senhor, Pai. E se ajustarem, não apenas como ouvinte da palavra, mas praticante dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém para fazer o inferno ser abalado? Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.